partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. Para você que nos acompanha todos os sábados pela TV Unisantos, canal 40 UHF e pela NET 12, vai ao ar o programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O nosso programa, sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Club, cedido pelo querido presidente Paulo Eduardo Costa. Comigo sempre na apresentação deveria estar Adriana Colucci. Infelizmente, por razões profissionais, ela não está aqui conosco, mas sempre o Dr. Gerson Martins fazendo as vezes na apresentação. Dr. Gerson, seus cumprimentos ao nosso público. Bom dia, Dr. Hélio, nosso convidado e telespectadores. Uma vez mais o programa Linha Direta com a Saúde, sempre com os grandes nomes da medicina e dos diversos setores da atividade humana na região. O nosso programa vai ao ar pelo apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, já com 5 filiais distribuídas no estado de São Paulo, e vem apresentando magníficos trabalhos à coletividade. Você que passou pelo médico, tem uma relação de exames a serem feitos, procure o Laboratório Célula Mater, que é nosso recomendado. Também a Academia de Fisioterapia Renascer de São Vicente também apresenta grandes trabalhos para aqueles que necessitam de fazer trabalhos fisioterápicos e na academia para exercitar-se fisicamente. Muito bem. O nosso programa de hoje, ele vai falar sobre um tema sempre importante, um ramo da medicina dos mais importantes, que é a cirurgia plástica. Por isso, os telespectadores poderão perceber durante o programa a importância que vamos dar a alguns temas que certamente são do interesse de toda a nossa coletividade e nossos telespectadores. Para discutirmos sobre cirurgia plástica, trouxemos aqui uma das referências nacionais em cirurgia plástica. O médico Evaldo Bolívar, reconhecidamente um dos maiores cirurgiões plásticos do nosso país e que tirou um pouco do tempo da sua agenda, sempre muito carregada, para vir aqui atender o nosso convite e certamente trazer grandes informações ao nosso público telespectador. Doutor Evaldo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Olha, eu fico muito feliz de estar num programa que eu tenho certeza que vai discutir assuntos importantes para a reintegração social das pessoas do nosso ambiente. Por isso, muito obrigado por ter me convidado. Nós é que ficamos honrados com a sua presença, doutor. Certamente, dentro do público telespectador, encontraremos certamente muitos dos seus alunos. O doutor Evaldo, além de eminente cirurgião plástico, ele também é um docente, ele está professor universitário ligado à Universidade Santa Cecília, mas tem um longo caminho, né? Eu sempre digo que determinadas atividades humanas, como por exemplo, está em voga o futebol, por exemplo, o atleta começa aí a despontar nos seus 17, 18 anos, chega ao seu apogeu atlético lá para os seus 26, 28 anos e termina com 32, geralmente, né? Não é o caso do cirurgião plástico. O cirurgião plástico, cada vez mais, ao passar dos anos, ele vai ficando mais experiente e vai certamente trazendo benefícios a todos. É o caso do nosso entrevistado. Doutor Evaldo, o senhor tem um longo caminho desde a sua formação lá na Universidade Federal de Niterói, não é? Na Universidade Federal Fluminense. Fluminense, exatamente. E depois doutor pela Universidade de Curitiba. Nós gostaríamos que o senhor enfatizasse esse longo trajeto em rápidas palavras, se é que é possível fazer isso. Síntese apertada. Exatamente. E nos dissesse da sua primeira tese de importância mundial a respeito do colágeno, mas as suas palavras... Eu acho que
A medicina, você não pode parar de maneira nenhuma. Se você quiser progredir, você tem que ter humildade e tem que abraçar cada setor. E, por exemplo, como eu abracei a cirurgia plástica, eu procurarei sempre, ainda continuo procurando, agora estou procurando com célula-tronco. E então, em pesquisa, eu não paro a pesquisa. E a minha defesa de tese na Universidade Federal do Paraná foi sobre o colágeno na camada superficial de gordura do ser humano. Aí vocês vão falar assim, mas por que interessa esse negócio de colágeno? Interessa porque é ele que faz a retração da pele. Se eu tenho pouco colágeno e faço uma lipoaspiração, a pessoa fica flácida e cai, e não obtém o resultado que ela queria. Então, tem que ter um estudo bem e saber como fazer. Dentro desse assunto, doutor, evidentemente que está muito em voga, né, de alguns anos para cá, exatamente a lipoaspiração que o senhor acabou de citar. Evidentemente que as pessoas, por não terem o conhecimento necessário do assunto, procuram o cirurgião plástico achando que ele poderá fazer todas as coisas que ela imagina que possam ser feitas. Não é bem assim, né, doutor? Não, na medicina e no amor não existe nunca nem sempre. Quer dizer que você tem que estar sempre procurando. Hoje em dia, gente, tem um tal de Dr. Google que te dá a biografia da pessoa. Então, você procura lá, põe o nome do fulano de tal, vê se ele pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se fez uma especialização, porque tem uma porção que não fez especialização. E outra coisa, tem pessoas que entram sendo de outra especialidade. Hoje em dia tem ginecologista fazendo plástica de barriga. Hoje em dia tem ginecologista fazendo plástica de mama. Tem cirurgião dermatológico fazendo lipoaspiração. Quer dizer que se você pensar que para ser um cirurgião plástico você tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, prestar prova, passar como cirurgião geral e depois fazer 3 anos de cirurgia plástica, fazer prova e passar. Quer dizer, você forma e só 5 anos depois que você pode ter o título de especialista em cirurgia plástica. Puxa vida, quer dizer, é uma coisa difícil. Então, por favor, procure bem saber aonde vocês vão cair. Porque, na realidade, fala assim, mas tem acidente e tal. Pelo Conselho de Medicina de São Paulo, o ano passado, o ano atrasado, pesquisando, dos acidentes que aconteceram, 88% não eram de cirurgião plástico, dentro da cirurgia plástica. Lamentavelmente, nosso programa tem procurado sempre enfatizar essas questões do direcionamento dos tratamentos. Sempre o público deverá procurar os especialistas, exatamente aqueles que se dedicam àquele assunto, que certamente poderão trazer benefícios imensos a toda a população. Bem, doutor Bolívar, nós vamos dar uma pequena parada agora para um intervalo e gostaríamos de voltar depois a falar sobre um tema importantíssimo e que na clínica geral, principalmente, sempre é procurado pelos pacientes, a procura de uma solução que são as chamadas cicatrizes hipertróficas ou os chamados queloides. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Todos os sábados a partir das 14 horas, aqui pela TV Unisantos, ligada à TV Brasil. O nosso entrevistado de hoje é o cirurgião plástico, Dr. Evaldo Bolívar, que veio nos agraciar com a sua presença e seus ensinamentos. Mas, doutor Gerson, antes de voltarmos ao nosso querido entrevistado, sim, eu gostaria de destacar uma notícia que a mídia divulgou a respeito e que envolve a questão da educação do nosso país, nosso povo, né? O último jogo de futebol,
clássico Corinthians e Palmeiras, naquele novíssimo estádio, aquela arena maravilhosa que foi construída para Itaquerão. O Itaquerão, infelizmente, inúmeras cadeiras quebradas, né, destruídas pelo público. Isso dá uma sensação assim de... Até de angústia. Não é? Eu também não concordo? Sim, mas nós culparmos todo um povo por desatinos de uma meia dúzia não é muito correto. Meia dúzia de palmeirenses talvez desequilibrados ou sem clube, sem torcida, levam a isso dá uma nódoa muito grande no país, uma marca muito de maldade. Mas é lamentável de toda forma. Vamos ver se daqui para frente a gente respeita o patrimônio corintiano. Eu acho que, apesar de ser torcedor do Santos Futebol Clube, eu acho que a gente não pode falar palmeirense. Sabe por quê? Porque existem hoje grupos que são grupos preparados para esse tipo de destruição. É na cidade, é em qualquer lugar. É aquele grupo, como você tinha falado antes, nem. E então você não sabe qual é que é o time que ele torce, mas dentro da cabeça dele existe uma coisa chamada destruição e confusão para ter reivindicação. Certamente, infelizmente. Certamente o que o doutor Evaldo se referiu ao grupo nem aqueles que nem trabalham e nem estudam. Ficam ao Deus dará, fazendo evidentemente confusão como esta. Bom, mas vamos voltar ao nosso tema, que é a cirurgia plástica, não é? O nosso entrevistado, o Dr. Evaldo Bolívar, um dos expoentes dessa especialidade. O Dr. Evaldo teve um contato muito próximo com o Dr. Ivo Pitangui. Gostaríamos que o senhor citasse esse fato da sua carreira. O professor Pitangui eu conheci a partir do 4º ano de medicina. E amo porque tudo que eu sei eu aprendi com ele, até como me comportar socialmente, porque a inteligência dele não é uma coisa normal. É um homem que conviveu com o pobre da Rocinha e com a realeza de Londres, da corte de Londres e da rainha mãe antiga. E uma coisa muito interessante é o seguinte: existe dentro dele uma inteligência e existe dentro dele uma modéstia. Então, eu sempre procurei seguir os seus passos, porque a coisa mais importante que tem no ser humano é a modéstia e você saber que você é limitado. É um iluminado, né? Como o senhor mesmo disse, é um iluminado. E nós já falamos anteriormente, antes da entrevista, do destaque que ele tem e o respeito que ele tem, principalmente dos profissionais. É um ícone, um verdadeiro ícone da cirurgia plástica. E essa influência certamente sobre o Dr. Evaldo, ele próprio está testemunhando, para nós foi muito bom na nossa região, porque tivemos a formação, né? Ajudou a formar um profissional tão brilhante quanto o Dr. Evaldo. E ele veio aqui para inaugurar o serviço do Santa Cecília e recebeu o título de professor honoris causa do Santa Cecília pelo Milton Teixeira naquela época. E nós fizemos um auditório dentro do nosso hospital, o auditório Ivo Pitangui. É um preito, uma homenagem muito, muito oportuna e devida a Ivo Pitangui. Muito bem. Mas, doutor Evaldo, muitas pessoas, lamentavelmente, por várias razões, até de ordem de tendência, né, desenvolvem cicatrizes hipertróficas, aquelas cicatrizes grossas, não estéticas, né? E muitas pessoas, evidentemente, procuram os médicos para tentar uma solução. O senhor, como eminente cirurgião plástico que é, o que o senhor recomendaria e qual é a linha de tratamento que o senhor impõe aos seus pacientes vítimas deste problema? Primeiro, se ele não chega com queloide, é uma coisa. Eu vou fazer o tratamento do queloide. Agora, se ele chega para fazer uma plástica, eu vou evitar que ali desenvolva uma cicatriz hipertrófica. Então,
Ele fez uma plástica, eu tomo conta 6 meses para que essa cicatriz não cresça. Como é que eu faço? Eu faço com compressão. Hoje em dia tem umas fitas siliconadas que você fica em cima. Tem um tratamento seguido que você tem que tomar conta. É igual assim, vamos dizer, criancinha. Você ensinar os primeiros passos. Mas se chega com um queloide, por exemplo, como eu recebi de Angola, uma moça com queloide, então o que você tem que fazer hoje em dia? Você tem que fazer um tratamento antes da cirurgia com a beta-terapia. E, em seguida, você faz a cirurgia. E você faz a cirurgia, aí você vai ter, talvez, um bom resultado. Se não tiver, tem que fazer beta-terapia logo no começo da cicatrização. Doutor Evaldo, o senhor efetuou cirurgias em diversos países do mundo, além das efetuadas em Santos e no Brasil. Quais foram esses países? Bom, se você pensar aqui na América Latina, todo, lá, mas Canadá, na Universidade de McGill, no Canadá, e também em outra cidade do Canadá, e Estados Unidos, e para a Europa foi Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, República Tcheca, Sérvia, Rússia, depois você vai para a Ásia, eu sou professor da Universidade da Coreia do Sul, porque eu ia operar uma mulher na Coreia do Sul e não sabia que estava sendo examinado numa sala escura. Eu estava fazendo a conferência para os médicos que estavam em torno de uma mesa, e quando eu acabei de falar, aí abriu uma cortina lá atrás, apareceram 4 professores. O senhor quer voltar no slide número tal para a gente discutir? Aí eu voltava, discutia. E quando eu acabei, falou, não, o senhor está apto a operar a moça que está esperando o senhor. Aí eu fui operar. Mas eu já operei na Coreia, já operei em Singapura, já operei no Japão, já operei na China. Fantástico, né? Fantástico. Fantástico internacional, doutor Evaldo. Muito bem. Isso dá ao programa uma dimensão fantástica. Né? O público telespectador tem uma avaliação do trabalho dele desenvolvido. Mas, doutor, uma dúvida que eu tenho, como é que deve se comportar um futuro paciente seu ao se dirigir ao seu consultório? Que orientação o senhor deve dar? Porque parece ao público leigo que o cirurgião plástico é um mágico. Ele vai transformar certas pessoas em Gisele Bündchen ou em Alain Delon, etc. Essa resposta, doutor Gerson, o senhor dará no próximo bloco, já que vamos para um intervalo. Estamos apresentando Linha Direta, com a saúde e cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a saúde e cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF e canal 12 pela NET. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Evaldo Bolívar, um eminente cirurgião plástico da nossa região, mas do Brasil, internacional, como demonstrou no bloco anterior. Mas o Dr. Gerson deixou uma pergunta ao Dr. Bolívar a respeito da interação entre os pacientes e o médico, né? Eu ampliaria essa sua pergunta, doutor, para que o doutor Evaldo nos dissesse da relação entre a cirurgia estética e a reconstrutora, né? Porque tem uma diferença muito importante, não é isso, doutor? A cirurgia plástica, ela começou como cirurgia reconstrutora, porque ela começou na Segunda Grande Guerra. Quer dizer, ela existia antes, mas como especialidade ela começou na Segunda Grande Guerra. Agora, o que acontece é o seguinte, a cirurgia estética veio da reconstrutora,
Porque como é que você vai ter um bom resultado na reconstrução se você não tem um bom resultado estético? Eu mesmo agora operei uma moça que teve uma queda, que teve um problema nasal e ali está uma coisa gritante numa moça linda e estava uma cicatriz gritante. Então você tem que tratar não somente a cicatriz, mas tem que tratar a cicatriz e esteticamente para que caiba na relação com o nariz e lábio superior. Então, é uma cirurgia reconstrutora? É, mas ela é estética também. Houve naturalmente a necessidade de conciliar Claro, as duas questões. E eu acho que você tem que saber as duas coisas. Por isso, o cirurgião que especializa em cirurgia plástica, ele tem 2 anos de estética e 2 anos de reconstrutora e 1 ano de estética. Como então, doutor, deve se comportar o paciente no seu consultório e as premissas para que essas fases eu acho o seguinte, que chegou para consulta, em primeiro lugar, você é uma pessoa que vai ouvir. O cirurgião tem que ouvir como se fosse um psicanalista. E ouvir, e depois de ouvir, discutir. E depois conversar. E depois ver a possibilidade. E hoje em dia, que eu estava falando, o computador ajuda muito. Porque você pode tirar fotografia na hora de uma coisa que ela está falando e colocar no computador para ela explicar para você ali o que ela pensa em fazer naquilo. Porque às vezes não pensa. Hoje em dia está tão assim que a pessoa já chega com o telefone celular. Olha, doutor, esse negócio aqui. Olha essa mama aqui. Eu queria a minha mama igual a esta. Quer dizer, que tem, vamos supor, uma pessoa que tem uma mama de cada lado e a outra que tem a mama aqui no meio, quer dizer, você sabe, você tem que discutir, conversar e, na realidade, o cirurgião tem que ser um paizão, porque você não pode botar de maneira nenhuma dinheiro na frente, você tem que botar, eu vou trazer benefício para essa paciente, eu vou trazer benefício, então deixa eu orientar. E fala, olha, se você quiser voltar mais vezes, está livre, você não precisa pagar a consulta, está livre para tirar suas dúvidas. Orientações importantes que o público telespectador deve absorver para poder, evidentemente, procurar aquele caminho que mais desejar. Mas, doutor Evaldo, 2 fatos importantíssimos e seríssimos, né, terríveis, aconteceram no passado. O primeiro, que o senhor teve uma presença importantíssima naquele evento, foi aquele incêndio em Niterói, em 17 de dezembro de 1961, quando o circo foi consumido... Um circo dos horrores, foi um circo de horror. Foi consumido pelas chamas, matando muitas pessoas. Aquilo ali foi o seguinte, eram 2 faxineiros que foram mandados embora e vieram, e o circo era de lona em cima, mas a lona naquela época era impregnada com parafina para não chover dentro, e então o que acontece? Ele jogou com a parafina e mais a lona, pegou fogo naquilo tudo. E eu trabalhei 2 anos nesse circo, gratuitamente, eu tenho atestado disso. E uma coisa interessante, quem salvou muita gente lá dentro do circo, você não sabe quem foi. Quem foi? Foi uma elefanta. Por quê? Porque ela saiu arrancando, e saiu matando, pisando em cima, mas atrás dela o povo saiu correndo e atrás da elefante. Ela demoliu a lona. Demoliu a lona, ela levou tudo e o pessoal correndo atrás dela. É um fato interessantíssimo, né? Evidentemente. Sem dúvida. Este foi um fato, e o segundo foi agora, mais recentemente, lá na Boate Kiss, Santa Maria. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tantos jovens, né? E o que resultou desses 2 eventos gravíssimos foi exatamente as sequelas nas pessoas, as queimaduras. Então, esse tópico... Quando você chega, primeiro chega a morte. A morte, ela é muito mais, além da queimadura, ela é muito mais pela queimadura do pulmão, porque a temperatura interna fica
tão grande que quando você toma a respiração, você cauteriza o pulmão. Eu mesmo vi no Circo de Niterói uma menina de 12 anos, pianista, que era a filha única de uma senhora que foi uma coisa incrível e a gente esperando que ela salvasse e ela não salvou porque os 2 pulmões estavam lesados e ela não tinha tanta queimadura. Quer dizer, isso que aconteceu lá, que foi muita gente que faleceu, mais de 200 pessoas, pode ter certeza que muitas foram por queimadura pulmonar. E foram óbitos que ocorreram, às vezes, alguns dias depois, né? Por causa disso. Complicações das vias aéreas. Porque o óbito da queimadura, a queimadura, posso falar, né? Tem 3 tipos de choque. O primeiro choque é o choque doloroso, que você só tira com morfina o sucessor disso. E outra coisa, você não pode dar morfina muscular, porque se você der, ela não entra porque ela já está chocada, então não entra, então morre por dor. Segundo é o choque de hipovolemia, quer dizer, de problema do sangue, que o sangue perde muito líquido e ele entope o rim e tudo, e aí então você tem um problema pulmonar e você morre por atelectasia pulmonar, você morre porque o pulmão enche de água. E terceiro caso é a queimadura mais antiga, depois de 22 dias, por infecção. Muito bem, Dr. Gerson, como sempre falamos, o nosso programa, infelizmente, ele é curto, tantas orientações, tantas informações que poderíamos ainda continuar aqui. E certamente, doutor Evaldo, como certamente não esgotamos todos os temas de interesse do telespectador, nós gostaríamos já de pronto lhe fazer um convite para que numa oportunidade o senhor abrisse novamente a sua agenda e viesse novamente aqui conosco conversar esses assuntos tão importantes. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e as suas despedidas ao nosso público. Olha, assim, sinceramente, foi uma emoção estar podendo falar livremente sobre uma especialidade que eu abraço há mais de 50 anos e que amo e que é a minha vida. Muito bem, doutor Gerson. Foram importantes as colocações do Dr. Evaldo e nós esperamos que uma outra ocasião ele descreva outras experiências também com essa propriedade, com essa importância. O senhor será bem-vindo outra vez, doutor. Eu poderia deixar meu e-mail? Meu e-mail para qualquer resposta é evaldocundabre@uol.com.br. Muito bem, o telespectador que desejar encaminhar perguntas, use o e-mail que o Dr. Evaldo acabou de declinar. Um grande abraço a todos, até o próximo sábado.